Fala galerão da internet, professor Davidson de volta. Hoje para a gente trabalhar uma super revisão a respeito da Idade Antiga e também da Idade Média. Escolhi para vocês 10 questões, quase todas do Enem, uma da Universidade Federal de Minas Gerais e uma outra da FUVEST, só vestibular top, para você sair desta aula super preparado para enfrentar o Enem e todos os vestibulares aí no final do ano. Beleza? It's now or never. Agora ou nunca, tá? Ou é agora ou não vai ser nunca. Vai ser agora, porque você vai aprender com o professor Davidson, o lembrador. Antes de mais nada, peço que se inscreva no canal. Se você quer continuar a receber os vídeos de qualidade, os melhores vídeos de história do Brasil para vestibulando, certo? Aquele que você anota tudo, certo? Inscreva-se no canal, ative o sininho que é super importante, porque você vai continuar recebendo as notificações para não perder nenhum vídeo. Certo? Dê um like no vídeo, comenta e compartilha. E um ponto muito interessante, ou importante, relevante, não baixe o vídeo, assista online. Este é o meu pagamento, tá certo? Se você baixar, é trabalho perdido para mim. Beleza? Então bora lá. Questão número 1 do Enem 2020. Com efeito, até a destruição de Cartago, né, uma colônia, que era uma colônia fenícia, uma grande cidade ali no norte da África, o povo e o Senado romano governavam a república em harmonia e sem paixão. E não havia entre os cidadãos luta por glória ou dominação. O medo do inimigo mantinha a cidade no cumprimento do dever. Mas, assim que o medo desapareceu dos espíritos, introduziram-se os males pelos quais a prosperidade tem predileção, isto é, a libertinagem e o orgulho. Isso foi um texto tirado do livro do Salúcio, A Conjuração de Catilina, a Guerra de Jurkuta, certo? Publicado em 1990, beleza? O acontecimento histórico mencionado no texto de Salúcio, datado de 1 a.C., manteve correspondência com o processo de... Estava falando de que esse texto aqui? Destruição de Cartago, né? Senado romano. Isso a gente já tem uma noção de que nós estamos falando da República Romana. Tá bem aqui. Não é império e nem é monarquia. Então isso você tem que identificar, ok? Então o texto está falando de quê? Demarcação de terras públicas. Mencionou isso aqui? Demarcação, reforma agrária, alguma coisa assim? Não. Imposição da escravidão por dívidas. Falou de escravo? Falou de escravidão por dívida ou por guerra? Não. Tá? Restrição da cidadania por parentesco. Está falando de voto, está falando de cidadania, está falando de assembleia popular, alguma coisa assim? Não. Certo? Restauração das instituições ancestrais, do tempo da mitologia? Também não. Certo? Nós estamos falando de Roma no tempo da República, em que o órgão máximo político era o Senado, tá? Momento em que iniciou-se a expansão romana pelo mar Mediterrâneo, né? Então, olha só, expansão das fronteiras extrapeninsulares. Muita gente errou essa questão por causa apenas da palavra extrapeninsulares. Isso aí acabou confundindo. O que é isso? É apenas expansão territorial. Ou seja, Roma saiu da Península Itálica e foi fazer a sua expansão. Foi para o mar Mediterrâneo, derrotou Cartago e depois começou a sua expansão, né, à medida que houve a transição para o Império Romano, né, quando atingiu o tamanho máximo, a dimensão máxima de Roma, né, na África, na Europa e na Ásia. Tá ok? Então, o texto está falando da expansão romana, do expansionismo romano, né? A gente fala sempre assim, expansionismo romano, aí quando apareceu uma palavra diferente, aí a galera acabou errando, tá certo? Mas é uma questão fácil, tá bom? Questão número 2, também em 2021. Olha aí, na Grécia, o conceito de povo abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos, certo? Assim é possível perceber que o conceito de povo era muito restritivo. Mesmo tendo isso em conta, a forma democrática vivenciada e experimentada pelos gregos atenienses nos séculos 4 e 5 a.C. pode ser caracterizada fundamentalmente como direta.
Uma democracia direta, em que o cidadão, né? Quem era o cidadão? Homem, ateniense, filho de pais e mães atenienses, nascidos em Atenas, maior de 20 anos, certo? Esse era o cidadão, esse é quem participava da Assembleia Ateniense. Naquele contexto, a emergência do sistema de governo mencionado no excerto, no trecho, promoveu o quê? Né? Ou seja, a origem, o surgimento da democracia promoveu o quê? É isso que está perguntando a questão. Então não é difícil, né? Porque a gente sempre fala em sala de aula, ó, caiu Grécia Antiga, é Atenas, é democracia, tá certo? Não tem muita coisa para falar, né? Sobre religião, pode cair. Comparando os sistemas políticos contemporâneo e anterior, também caiu, já caiu, pode cair novamente. Então, o que a democracia levou na Grécia Antiga? A competição para a escolha de representantes. A democracia não era representativa, ela era direta. Campanha pela revitalização das oligarquias? Não, já tinha acabado as oligarquias. Eles estavam agora numa democracia. C. Estabelecimento de mandatos temporários? Não. Declínio da sociedade civil organizada? De jeito nenhum, ela estava avançando. Os civitas, a cidade, o lugar da política grega estava crescendo, certo? Participação no exercício do poder. Então a democracia, ela trouxe para os cidadãos atenienses, tá? Uma quantidade restrita de pessoas, como eu falei, são homens atenienses, nascidos em Atenas, filhos de pais e mães atenienses, e tem que ser maior que 20 anos de idade. Tá? Isso trouxe o quê? A participação no exercício do poder. Detalhe, não precisava ser rico. O voto, a participação na Assembleia Ateniense, tá? Ela não necessitava de dinheiro. Tá? Não era um voto censitário. Atenas, inclusive, ajudava com ajuda de custo para aquelas pessoas que moravam mais distantes poderem participar das assembleias. Aqueles que se enquadravam no conceito de cidadão. Beleza? Questão número 3. Quando se trata de competência nas construções e nas artes, os atenienses, olha de novo, Atenas, hein? Acredito que poucos sejam capazes de dar conselhos. Quando, ao contrário, se trata de uma deliberação política, toleram que qualquer um fale, de outro modo não existiria a cidade. O Norberto Bobbio, Teoria Geral de Política. De acordo com o texto, a atuação política dos cidadãos atenienses na antiguidade clássica tinha como característica fundamental a dedicação altruísta em ações coletivas para ajudar as pessoas, participação direta em fóruns decisórios, tá? Ativismo humanista em debates públicos, discurso formalista em espaços acadêmicos. Eita, tinha universidades lá? Não tinha, né? Representação igualitária em instâncias parlamentares. Tinha parlamento? Também não. Tá? Então, o que pegou nessa questão aqui? De novo, palavras. Né? Palavras. Porque qual é a correta? Letra B. Participação direta, uma democracia direta em fóruns decisórios. Aí você pensa assim, fórum? Meu Deus do céu, o que é fórum? Fórum é da justiça. Não. Fórum é uma reunião de pessoas que decidiam. Isso é a democracia ateniense, certo? Participação na Assembleia Popular de Atenas pelos cidadãos atenienses, que nós já falamos quem são. Beleza? Questão número 4. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, vivem para os seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Uma música do Chico Buarque, aí, muito famosa, né? Os versos da composição remetem à condição das mulheres na Grécia Antiga, caracterizada naquela época em razão de... Na Grécia, mas nós estamos falando de Atenas especificamente. Sua função pedagógica exercida junto às crianças atenienses. As mulheres eram professoras? Não. Sua importância na consolidação da democracia pelo casamento? Não. Tá? A mulher não tinha participação política alguma, nenhuma, nem antes e nem depois. E piorou depois do casamento, quando ficavam enclausuradas em casa. Seu rebaixamento de status social frente aos
homens. Olha, parece que essa está correta, hein? Seu afastamento das funções domésticas em períodos de guerra não eram afastadas. Continuavam em casa. Tinham educação formada para isso. Né? Educação para ser mãe, educação para ser dona de casa, educação para cuidar do marido. Sua igualdade política em relação aos homens, certo? De jeito nenhum. Bom, olha, vivem para os seus maridos, faziam tudo por eles, tá ok? Então é aqui, ó, letra C, seu rebaixamento de status social frente aos homens, certo? A mulher estava lá embaixo na sociedade ateniense e olha, numa democracia ateniense, né? Inclusive não tinham o direito de voto, essas mulheres aí, ok? Questão número 5. Enem 2012, vamos voltar um pouquinho, né? No contexto da polis grega, na cidade-estado grega, as leis comuns nasciam de uma convenção entre cidadãos, definida pelo confronto de suas opiniões em um verdadeiro espaço público, a ágora. Esse era o espaço, essa era a assembleia, tá? Confronto esse que concedia a essas convenções a qualidade de instituições públicas, ok? No texto está relatado um exemplo de exercício da cidadania associado ao seguinte modelo de prática democrática. Tá? Era uma democracia direta, sindical, socialista, corporativista ou representativa? Já falamos aqui várias vezes, você já sabe que a democracia ateniense é uma democracia direta, porque o cidadão ele ia lá na Assembleia, na Ágora, e ele votava diretamente. Ninguém votava por ele, portanto, não é representativa. Igual a de hoje, que nós votamos no vereador, para o vereador legislar por nós. Nós votamos nos deputados, senadores, né, nos governadores, prefeitos e presidentes, para eles governarem por nós, certo? Então, nós vivemos numa democracia representativa e não direta, como era na Grécia Antiga, em Atenas. Beleza? Questão número 6. O que implica o sistema da polis é uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos de poder. A palavra constitui o debate contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica. Torna-se a regra do jogo intelectual, assim como do jogo político. As origens do pensamento grego. Na configuração política da democracia grega ateniense, em especial ateniense, a ágora tinha por função. Vimos agora em ágora, né? Citamos a ágora. Agregar os cidadãos em torno de reis que governavam em prol da cidade? Não. Permitia aos homens livres o acesso às decisões do Estado expostas por seus magistrados? Também não. Para que serve a ágora? O local do debate, né? A reunião de cidadãos. Constituiu o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar, decidir sobre as questões da comunidade ateniense, né? Grega. Certíssimo, tá? A ágora é o local da discussão, é o local onde os cidadãos se reuniam para tomar as decisões diretamente, eles mesmos, sem nenhum representante. Ok? Reuniu o exército? Nem vou terminar de ler. Beleza? Então fica a letra C de cavalo. Questão número 7. Já vem Idade Média, hein? Peste negra. Enem 2008. Opa, lá atrás, né? Dizimou boa parte da população europeia, com efeito sobre o crescimento das cidades. Isso aí foi no século XIV, né? Que foi um século assim, o século da crise da Idade Média. Foi fome, peste e guerra, né? A grande fome, a peste negra e a guerra dos 100 anos, sem falar nas revoltas camponesas. O conhecimento médico da época não foi suficiente para conter a epidemia, até porque as cidades eram sujas, horríveis, podres, cheios de ratos e baratas. Isso aí acabou proliferando rapidamente, né? A peste negra. Na cidade de Siena, Agnolo de Tura escreveu: as pessoas morriam às centenas, de dia e de noite, e todas eram jogadas em fossas cobertas com terra, e assim que essas fossas ficavam cheias, cavavam-se mais. Eu enterrei meus 5 filhos com minhas próprias mãos, e morreram tantos que todos achavam que era o fim do mundo. Tá certo? O testemunho de Agnolo de Tura, um sobrevivente da peste negra que assolou a Europa durante a parte do século XIV, né? A crise do século XIV, sugere que
o flagelo da peste negra foi associado ao fim dos tempos. Olha, o que ele disse? Que isso aí era o fim do mundo, certo? O texto aqui ajudou você diretamente a encontrar a resposta da questão, tá? Letra B, a igreja buscou conter o medo da morte, disseminando o saber médico? De jeito nenhum, né? A igreja católica, ela não permitia isso aí. Ela não permitia a abertura dos corpos, ela não permitia pesquisas científicas sobre o corpo humano. C, a impressão causada pelo número de mortos não foi tão forte. Foi tão forte. Olha a descrição que o Agnolo de Tura falou aqui. Houve substancial queda demográfica na Europa no período anterior à peste. Não. A população europeia estava crescendo, ela saiu de 45 milhões de habitantes, depois do século XI, o fim das invasões, produção, certo? Das últimas invasões bárbaras, não aquelas do Império Romano, mas das outras ondas que ainda aconteceram, dos vikings, né? Dos dinamarqueses e outros povos que continuaram a invadir a Europa e criar muitas guerras e conflitos e morria muita gente. No século XI em diante, a população começou a crescer rapidamente, tá? Por conta dessa paralisação das invasões bárbaras. E a população cresceu de 45 para 70 milhões. Quando chegou no século XIV, o século da crise, e morreu 25 milhões de peste negra, e morreu muita gente com fome, e morreu muita gente na guerra, aí voltou ao status de 3 séculos atrás, né? Então a população voltou aos 40 milhões novamente, tá ok? Então nós ficamos aqui com a letra A. O flagelo da peste negra foi associado ao fim dos tempos. Questão número 8 do Enem 2018. A existência em Jerusalém de um hospital voltado para alojamento e cuidado dos peregrinos, assim como daqueles entre eles que estavam cansados ou doentes, fortaleceu o elo entre a obra de assistência e de caridade e a Terra Santa. Ao fazer em 1113 do Hospital de Jerusalém o estabelecimento central da Ordem Pascual II, estimulava a filiação dos hospitalários do Ocidente a ele, sobretudo daqueles que estavam ligados à peregrinação na Terra Santa ou em outro lugar. A militarização do Hospital de Jerusalém não diminuiu a vocação caritativa primitiva, mas fortaleceu. Tá? Então aquelas pessoas, membros da Igreja Católica, que eram apenas ligados à questão missionária e caridade, eles serão militarizados. É isso que está dizendo o texto. Vamos lá na questão. O acontecimento descritivo vincula-se ao fenômeno ocidental do surgimento do monasticismo guerreiro ocasionado pelas cruzadas. Ó, monasticismo guerreiro, aquelas pessoas que viviam nos monastérios, nos mosteiros, tá? Tiveram que se tornar militares para participar das cruzadas. Então, letra A, correta. Por que a letra B? Descentralização do poder eclesiástico, de jeito nenhum. Do poder eclesiástico não, do poder político na Idade Média, sim. Né, que ficou na mão dos senhores feudais. C. Alastramento da peste bubônica, provocado pela expansão comercial. Não foi isso, tá? O texto não está falando nada disso. D. Afirmação da fraternidade mendicante, estimulada pela reforma espiritual. Meu Deus do céu, hein? Fraternidade mendicante, não tem nada a ver com isso. Criação das faculdades de medicina promovida pelo renascimento urbano. Ainda não, tá ok? Então, por enquanto, é 1113. Nós estamos bem antes disso aqui. Isso aqui vai ser lá no século XIV, tá ok? Então, estamos falando das cruzadas. Começou em 1094, né? A primeira cruzada. E a partir de diante tivemos várias cruzadas. E os católicos, membros, o clero, né? Os jovens tiveram que participar dessas cruzadas aí também. Tá bom? Vamos para a questão número 9. Vamos lá. O islamismo, religião fundada por Maomé, e de grande importância na unidade árabe, tem como fundamento simples, hein? Comando, super objetivo, nenhum textinho para ajudar nem nada. Agora você vai ter que saber, tá? Qual é o fundamento do islamismo? Monoteísmo, tá? Politeísmo, já arrisca, né? Já arrisca. Então bora lá, monoteísmo. Influência do cristianismo e do judaísmo? Ora,
Parece, né? Maomé era um viajante, comerciante que andava por todos os cantos, né? E teve contato com cristãos e judeus. Será? Observado por Maomé entre os povos que seguiam essas religiões. E quem apareceu para ele? O anjo Gabriel, que fazia parte do mundo cristão. Então, esse islamismo criado pelo profeta Maomé realmente teve essa influência, né? Era um monoteísmo num lugar na Península Arábica que era politeísta, tá? Então, por isso houve essa unificação. Mas ele se baseou nos princípios cristãos e judeus. Bora ver as outras? O culto dos santos, não. O islamismo, não. O politeísmo, não. Corta também. O princípio da aceitação dos desígnios de Alá em vida e a negação de uma vida pós-morte, não. A concepção do islamismo vinculada exclusivamente aos árabes, não. Não podendo ser professado pelos povos inferiores, não é isso. Tá? Não é exclusivo aos árabes, tanto que depois da morte de Maomé, em 632 d.C., o islamismo vai ser expandido pelos califas, né, para outras áreas, outros povos, africanos, europeus, vai chegar até na Península Ibérica, né, lá em Portugal, aí próximo da Espanha também, né, que vão ter um trabalhozinho para expulsar essa galera lá no finalzinho do século XV. Beleza? Então aqui ficou letra A. Última questão agora, vamos lá. Só para fechar a super revisão, questãozinha da FUVEST, bacana. As feiras na Idade Média constituíram-se instrumentos de comércio local das cidades para o abastecimento cotidiano dos seus habitantes. A feira só era local, era só para os seus habitantes ali? Ou as feiras eram um entreposto, né, por onde passavam caravanas de mercadores que vinham do Oriente e de outras regiões? Áreas exclusivas de câmbio das diversas moedas europeias, as feiras eram só dinheiro? Não. Tá? Eram todo tipo de produto. Inclusive, houve nas feiras o nascimento do banco. Tá, ok? Um banquinho. A pessoa pegava dinheiro, emprestava dinheiro. Tá bom? Locais de comércio de amplitude continental que dinamizaram a economia da época. Opa, parece, né? Amplitude continental, aí o aluno pensa assim, pô, meu Deus, o continente todinho, não precisa ser isso. Não quer dizer que ela tinha em todo o continente europeu, em todo o continente asiático, não. A amplitude dela, porque ela saiu do sul europeu, por exemplo, na Península Itálica, e foi até o norte, na Prússia, né? Então, ela tinha uma amplitude continental, vinha da Ásia. Os produtos passavam por entrepostos, esses entrepostos, né, foram se desenvolvendo, criando feiras, depois criando burgos, as pequenas cidades em que os comerciantes, a burguesia, né, comercializavam os seus produtos. Tá ok? Então, fica aqui letra C. Locais de comércio de amplitude continental, que dinamizaram a economia da época. Locais fixos? Não. Instituições carolíngias? Também não. Fechamos aqui. Mais uma revisão com o professor Davidson Lembrador. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dê um like no vídeo, comenta, tá? E compartilhe isso aí. E estuda, volta o vídeo novamente, estude isso aí, que é para você aprender e não decorar. Isso você já sabe. Nem vestibular, ninguém decora nada. Você aprende tudo isso aí. E aqui, se ligar com o professor Davidson, você vai aprender muito mais. Um abraço, até a próxima aula.